Então a palavra Páscoa, ela vem do hebraico, é algo parecido com Pessá, e ela tem a ideia de passar. Então, literalmente a palavra Páscoa significa passar ou passar por cima. E é literalmente isso que acontece quando o anjo da morte passa para matar os primogênitos, e então ele encontra ali a marca do sangue, e naquelas casas onde havia essa marca, o anjo passava e não havia nenhuma morte ali. Então, literalmente, a palavra significa passar por cima. Vamos ler. Agora eu vou tentar enxergar aqui, viu? Versículo 7. Alguém lê para a gente, porque eu não vou conseguir enxergar. Versículo 7, Êxodo 12, versículo 7. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão animal. Muito bem, então aí Deus estipula exatamente o que o povo de Israel precisava fazer para que o anjo passasse e que não houvesse ali nenhum caso de morte naquela família. Então, por ocasião desse evento da Páscoa, a gente pode trazer alguns princípios para a nossa vida. Estamos pensando nesse primeiro momento da Páscoa judaica, tá? Como foi feito ali, e vamos mais para frente falar um pouco sobre a Páscoa cristã. O primeiro aspecto que a gente vê aí é que era necessário a morte. O cordeiro vivo não tinha importância. O cordeiro vivo, nesse processo de salvação, de redenção do seu povo, não tinha nenhum fundamento. Era preciso que houvesse o quê? A morte e o derramamento de sangue. O sangue, na Bíblia, tem essa ideia justamente de sangue. Parece que é um paradoxo, porque a gente sabe que o sangue meio que simboliza a morte, mas perante a palavra de Deus e perante o próprio Deus, o sangue significa a vida. Então foi através da morte daquele animal que o povo de Israel pôde marcar e então pudesse ali ser salvo. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, naquela época, na Páscoa judaica, em primeiro lugar, era necessário a morte. Um segundo aspecto é que era necessário também a fé. Era necessário a fé. É interessante isso, porque por muito tempo, na minha cabeça, somente a morte de Cristo era suficiente. Mas pensando especificamente com relação ao povo de Israel, era necessário que eles tivessem fé para fazer todo aquele ritual. Então, algo que nunca tinha acontecido, eles precisavam pegar o sangue daquele animal, passar nas portas, e isso era uma atitude de fé do povo de Israel. Então, pensando ainda nessa primeira Páscoa. Terceiro lugar, era também um ato de comunhão. Alguém lê para a gente, ainda em Êxodo capítulo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Muito bem, então era um momento onde as famílias deveriam estar reunidas em comunhão em torno daquele evento. Então, podemos dizer também que era um momento de comunhão entre as famílias. E no primeiro momento a gente entende que era cada família na sua casa, cada família precisava então fazer todo aquele ritual de matar o animal, de passar o sangue. Então isso era também um ato de comunhão, onde as famílias precisavam estar reunidas. Outro aspecto que a gente vê, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e trajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Muito bem, comê-lo-eis à pressa. Então, a gente identifica aqui também que era um ato de urgência. Não era algo que poderia ser feito no outro dia, não era algo que eles poderiam fazer quando quisesse, mas era urgente que se fizesse exatamente naquela noite, porque naquela noite o anjo da morte iria passar. Então a gente já percebe que muitas coisas da Páscoa judaica se assemelha
a nossa Páscoa quando nós pensamos na pessoa de Cristo. Versículo 4, mais um aspecto da Páscoa judaica. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Muito bem. Um quinto aspecto, pensando na Páscoa judaica, que nós podemos trazer nessa manhã, é que era também um ato de evangelização. Se a família fosse pequena, eu deveria buscar uma outra família para que juntos pudéssemos desfrutar, comer daquele animal e o sangue ser postado nas portas e aquelas famílias reunidas seriam salvas, ok? Então a gente vê que era um ato de proclamar, de anunciar aquela praga, de anunciar aquela morte, de anunciar principalmente aquela salvação para outras famílias. Se o cordeiro, se a família fosse pequena, nós, pensando se estivéssemos naquela época, nós deveríamos compartilhar esse cordeiro com outras famílias, ok? Então a gente entende que era um ato de evangelização, um ato de proclamar aquele momento da salvação para outras pessoas. Então, só resumindo, pensando aqui na Páscoa judaica, nós trouxemos cinco aspectos. Primeiro, que era necessário a morte de um animal. Segundo, era necessário a fé. Eu precisava crer naquilo que eu estava fazendo. Era um ato de comunhão, onde as famílias estariam reunidas. Era um ato de urgência, porque precisava ser feito naquela noite, porque se fosse um dia depois, o mal poderia vir sobre aquela família. E por último, era um ato de evangelização, onde deveria ser compartilhado aquele momento de salvação para outras pessoas. Pensando na festa judaica, da Páscoa, a gente entende que a festa em si não era um fim. Ela apontava para algo muito maior que viria no futuro e que todos nós conhecemos, que é a morte de Jesus. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 17. Isso, porém, vos escrevo, não o pouco, quanto vos amotais, não para o melhor, e sim para o pior. Vamos ler, eu vou pedir a colaboração de todos, nós vamos ler até o versículo 34. Então, cada um vai lendo o versículo, um após o outro, tá bom? 18 agora. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. E quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come o seu consciência, se trata do corpo. Assim, quem não come o Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem. Quem vos direi, ou dizeis, isto certamente não vos dou. Pois recebi do Senhor e também entreguei a vocês. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou um cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ela venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pronto, vamos ler só até aí. Muito bem. Antes de a gente entrar exatamente nesse texto, vamos lembrar
do momento em que Jesus se reúne com seus discípulos para o que é chamado de a última ceia. É interessante que ele dá ordem para os seus discípulos irem para uma cidade, porque ali iria encontrar uma pessoa onde iria abrir as portas da sua casa para que a ceia fosse celebrada ali. E acontece exatamente como Jesus disse aos seus discípulos que aconteceria. E nesse momento, em outras palavras, nós podemos dizer que era o fim da Páscoa judaica. A partir dali, seria então instituído a ceia do Senhor. Pensando que Jesus morreu, derramou o seu sangue, ou seja, o cordeiro, não era preciso mais a matança de cordeiros, porque o cordeiro maior, que é Jesus Cristo, veio para morrer em nosso lugar. Até então, eram feitas as festas todos os anos, como o Júnior falou. Existia uma matança de um cordeiro, existia uma preparação de pães sem fermento, ervas amargas, tudo isso para relembrar ao povo o que ele tinha passado no tempo do Egito. A partir daí, a partir do momento dessa última ceia, não era mais preciso matar um cordeiro todos os anos. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria morrer e iria salvar a todos aqueles que nele crescem. Então, hoje, nós não mais comemoramos a Páscoa judaica, mas nós comemoramos a ceia do Senhor, que morreu, que derramou o seu sangue, que entregou o seu corpo para nos salvar. E alguns desses aspectos que nós falamos sobre a Páscoa judaica, esses aspectos se encaixam perfeitamente com a nossa nova vida em Cristo, a partir do momento em que reconhecemos que Cristo é o nosso Salvador. Em primeiro lugar, a gente entende que Cristo precisou morrer. Precisou haver o quê? Um derramamento de sangue em nosso lugar. Em segundo lugar, nós entendemos também que nós precisamos ter fé. Assim como o povo judaico precisava ter fé e passar nas portas, nos umbrais das portas, o sangue, nós precisamos ter fé nesse Cristo. E é interessante que muitas pessoas por aí sabem que Cristo morreu, sabem do sacrifício de Cristo, mas não depositam a sua fé em Cristo. E essas pessoas, mesmo sabendo, pelo menos de maneira histórica, o que Cristo fez, elas não serão salvas, porque a palavra de Deus diz que para ser salvo é preciso ter fé. Então, esse é o segundo aspecto que se assemelha ao aspecto da Páscoa judaica. Em terceiro lugar, a gente entende também que a questão da salvação é algo urgente. É algo urgente. Nós não podemos deixar para outro dia de ter a nossa fé em Cristo. E aqui, quando nós pensamos em urgência, e aqui na Escola Bíblica, esse mês, nós estamos falando da questão da evangelização. Então, nós precisamos ter urgência de anunciar esse Cristo que morreu para outras pessoas. Porque elas precisam também ter fé. Não basta apenas reconhecer, mas elas precisam ter fé. Nós não sabemos quando morreremos, nós não sabemos quando Cristo vai voltar, nós sabemos que isso é iminente cada dia que passa, mas precisamos anunciar de maneira urgente que Cristo morreu, que derramou seu sangue para salvar a cada pecador. Então, como foi urgente ali na noite da matança dos primogênitos, ainda é urgente que anunciemos o Cristo que morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pensando ainda na similaridade que existe entre a Páscoa judaica e a nossa ceia do Senhor, vamos lembrar que nós estamos participando da ceia do Senhor em comunhão um com o outro. E nós lemos um texto aqui em 1 Coríntios que fala exatamente sobre isso e que foi falado pelo Júnior um pouco atrás, quando ele falou que muitas igrejas e muitos cristãos estavam se reunindo, cada um pensando no seu e esquecendo do próximo.
Então, esse momento de comunhão, essa festa do amor que é falada no livro de Atos, é preciso ser praticado também nos dias de hoje. Como e quando nós podemos participar da ceia do Senhor? Nós temos o verso aqui que fala que todos deverão se examinar. O que é se examinar? É você fazer uma autoanálise da sua vida para ver se você pode participar da ceia do Senhor. Mas o mais interessante é que a Bíblia fala: examine-se a si mesmo e tome. Em nenhum momento a Bíblia diz que você não pode tomar a ceia do Senhor. Então examinar é você reconhecer o que tem feito de errado. Examinar é você pensar na sua vida, confessar a Deus, se possível e se preciso, confessar ao outro e participar da ceia do Senhor. Eu vejo muito cristão que se examina e fala assim: não, eu não posso tomar a ceia, porque eu não estou bem. E aí vem a ceia do próximo mês e ele continua não estando bem. E continua não tomando a ceia. E vem a ceia, vem outra ceia, passam-se os anos e ele não muda a sua vida. Não é essa a ordem do Senhor. A ordem do Senhor é examinar, é consertar o que precisa ser consertado e tomar a ceia do Senhor, é participar da ceia do Senhor. Então, esse momento da ceia também é um momento de comunhão. E, pensando ainda na igualdade dos dois eventos, é que nós também somos convidados a anunciar, a evangelizar dessa morte para outras pessoas. Alguém abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Nós vamos entender que esse sangue não foi só para nós, não é um privilégio nosso, não é um privilégio nosso, da nossa família, mas esse sangue foi derramado para todos os povos de todos os lugares. Apocalipse 5, versículo 9. Alguém pode ler. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todo tribo, língua, povo e nação. Muito bem. Com o teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, língua e nação. Então, esse alcance de Cristo não é só para a minha família, não é só para os meus, mas é para toda a terra, é para toda a humanidade. Então, há uma urgência que nós anunciemos esse evangelho, essa morte, essa salvação também para outras pessoas. É preciso que a gente compartilhe aquilo que nós conhecemos de Deus também para outros. Então, a gente vê que apesar de serem dois eventos diferentes, mas eles se aproximam na mesma ideia, de que Cristo morreu, um cordeiro morreu, de que precisamos ter fé, assim como eles também precisavam ter fé, que nós participamos de uma mesma comunhão, assim como eles participavam, que nós temos a urgência de anunciar esse evangelho a outros, assim como eles tinham a urgência de anunciar para outras famílias a morte do cordeiro. Então, há muita igualdade e há muita proximidade dos dois eventos. Agora, para a gente encerrar, quais são os efeitos desse sangue de Cristo em nossa vida? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, que nós reconhecemos que Cristo morreu para nos salvar, que o seu sangue foi derramado por nós, nós depositamos a nossa fé em Cristo, quais são os efeitos desse sangue na nossa vida? Então, em primeiro lugar, somos salvos. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Em segundo lugar, nós somos justificados. Alguém lê para a gente Romanos capítulo 5, versículo 9. Somos justificados. O que é ser justificado? É você se tornar justo perante Deus. Justo perante Deus. Porque antes de Cristo, e se nós não reconhecermos a Cristo, Deus nos olha e nos vê como pessoas pecadoras, miseráveis, condenadas ao inferno. Mas a partir do momento da morte de Cristo, o sangue dele nos cobre e esse sangue nos torna justos perante Deus. É por isso que a palavra de Deus fala que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Alguém pode ler o texto? Como agora fomos
da ira de Deus. Muito bem. Então esse sangue anula a ira de Deus sobre a nossa vida. E vamos lembrar que isso é um ato de graça, isso é um ato de misericórdia. Nós ainda merecemos o inferno. Nós ainda merecemos a condenação eterna. Mas pelo sangue de Cristo é que Ele nos torna justos perante Deus. Não é pelo que nós fazemos, mas pelo sangue de Jesus. Também pelo sangue de Cristo nós somos libertos. Libertos do quê? Da escravidão do pecado. Libertos de tudo que nos afasta de Deus. Então nós podemos nos achegar a Deus também pelo seu sangue. Um texto que eu gosto muito, em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que fala exatamente isso, que através do sangue de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. Eu posso me achegar a Deus e confessar os meus pecados. Eu posso me achegar a Deus e conversar com Ele como um filho conversa com o seu pai. No Velho Testamento, no tempo do tabernáculo, só quem chegava dentro do tabernáculo, quem era? Quem lembra? O sacerdote. E o sacerdote chegava num ponto. Quem é que chegava mais? O sumo sacerdote, quantas vezes? Uma vez por ano. Eu não sei se vocês sabem, na verdade a Bíblia não diz isso, mas existe uma corrente muito forte que pensa que quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, a história conta, não está na Bíblia, mas é possível que seja verdade, de que ele entrava lá com uma corda amarrada nos pés. Por quê? Porque se Deus não aceitasse aquela oferta que ele iria oferecer pelo povo, a Bíblia diz que ele morreria. O sumo sacerdote morreria. E como é que ia tirar o corpo dele se ninguém podia entrar? Então, a história conta que eles puxariam a corda e o corpo viria, e ali ninguém precisaria chegar até a arca do Senhor, ali no Santo dos Santos. Então, a história conta, não está na Bíblia, mas é possível que tenha sido dessa forma. Então, no Velho Testamento, só o sumo sacerdote chegava, e uma vez por ano. Hoje, a Bíblia diz que pelo sangue de Cristo, esse sangue que nós falamos no dia da Páscoa, o sangue derramado, ele nos permite ter acesso a Deus, diretamente a Deus. Você não precisa de uma outra pessoa que vai interceder por você. Você não precisa chegar para o pastor, ou para o padre, ou para alguém que você supostamente acha que é mais espiritual que você, que ore por você. Mas você pode orar a Deus diretamente, sabendo, a Bíblia fala que nós podemos nos achegar ao trono da graça. E tudo isso só é possível porque nós temos e nós recebemos, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Também, pensando nesses efeitos do sangue de Cristo, a Bíblia diz que nós somos santificados. A Bíblia diz que nós somos salvos e nós, a partir do momento que nós somos salvos, pelo sangue de Cristo, nós passamos pelo processo da santificação, que é um degrau que nós vamos subindo todos os dias para que nos tornemos e nos acheguemos cada dia mais à estatura perfeita, como diz a palavra de Deus. Essa perfeição a gente não vai alcançar aqui, porque somos pecadores. Mas a vida do cristão, pelo sangue do Cordeiro, nos permite passar por esse processo a cada dia, que é o processo da santificação. É aquela coisa de eu ser melhor hoje do que eu fui ontem e ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Então precisamos buscar também esse processo de santificação. E por último, o sangue de Cristo, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que nós nos tornamos vitoriosos pelo sangue de Cristo. E na verdade ele fala que nós somos mais que vencedores ali em Romanos, também pelo sangue de Cristo. Eu tinha um professor que sempre falava o seguinte: quando você ganha um jogo, você é o vencedor ou você é o perdedor? Vencedor, né? Se você ganha de 1-0, você é vencedor, né? Se você ganha de 10-0, você é o quê? Vencedor. Se você ganha de 100-0, continua sendo vencedor. E esse professor falava o seguinte, que a Bíblia não nos caracteriza como vencedores, mas mais que vencedores. É algo que nem existe na nossa possibilidade, porque
Se eu ganho de 1 ou ganho de 100, você só o vencedor. Mas a Bíblia diz que pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos mais que vencedores. Então, é um título bem interessante que a palavra de Deus nos dá. Mas só é dado àqueles que receberam o sangue de Cristo sobre a sua vida. Então, irmãos, para encerrar, que a gente possa buscar a Deus todos os dias e pedir que o sangue dele venha nos purificar, que venha nos santificar, que venha nos fortalecer. Às vezes eu oro e peço, Deus, que o teu sangue me cubra a minha mente, cubra a minha saúde, cubra o meu dia a dia. E esse sangue com certeza vai nos permitir ter uma vida vitoriosa todos os dias. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos esse sentido da Páscoa. Não como chocolate, mas com sangue. A Páscoa do crente não é chocolate, mas é sangue. É sangue de Cristo. É o sangue que nos salva, o sangue que nos liberta, o sangue que nos purifica, que nos torna participantes da família de Deus, que nos torna mais que vencedores todos os dias. Amém? Que Deus venha nos abençoar nessa manhã e que possamos lembrar. Lembrando também que no domingo da Páscoa nós comemoramos, além da morte, nós comemoramos a ressurreição. E é muito bom a gente servir a um Deus que não somente morreu, mas que ressuscitou e que está no céu, como diz a palavra de Deus, preparando um lugar para cada um de nós. Então nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus vivo que está reinando e que vai reinar sobre a nossa vida. Amém? Que Deus venha nos abençoar, que possamos ter um bom dia nesse domingo e que à noite estejamos todos nós aqui. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.